Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 17 de março, Números 26, 1 a 51. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eliezer, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel. De acordo com suas famílias, façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali, nas campinas de Moabe, junto ao Rio Jordão, e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eliezer deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: façam uma lista de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa de seu antepassado Enoque. O clã Pauluíta, assim chamado por causa de seu antepassado Palu. O clã Esrolita, assim chamado por causa de seu antepassado Esrom. O clã Carmita, assim chamado por causa de seu antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Dadã e Abirão. Dadã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão, e com os seguidores de Corá se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão: Gemuelita, assim chamado por causa de seu antepassado Gemuel. O clã Jaminita, assim chamado por causa de seu antepassado Jamim. O clã Jaquinita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaquim. O clã Zoarita, assim chamado por causa de seu antepassado Zoar. O clã Saulita, assim chamado por causa de seu antepassado Saul. Esses foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gade. O clã Zefonita, assim chamado por causa de seu antepassado Zefon. O clã Agita, assim chamado por causa de seu antepassado Age. O clã Sunita, assim chamado por causa de seu antepassado Suni. O clã Osnita, assim chamado por causa de seu antepassado Osni. O clã Erita, assim chamado por causa de seu antepassado Eri. O clã Arodita, assim chamado por causa de seu antepassado Arode. O clã Arelita, assim chamado por causa de seu antepassado Areli. Esses foram os clãs de Gade, que totalizaram 40.500 homens registrados. Judá teve 2 filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa de seu antepassado Selá. O clã Perezita, assim chamado por causa de seu antepassado Pérez. O clã Zeraíta, assim chamado por causa de seu antepassado Zerá. Estas foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas. O clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esrom. O clã
Amolita, assim chamado por causa de seu antepassado Amul. Estes foram os clãs de Judá que totalizaram 76.500 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Isacar, o clã Tolaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Tolá, o clã Puíta, assim chamado por causa de seu antepassado Puá, o clã Jassubita, assim chamado por causa de seu antepassado Jassube, o clã Sinromita, assim chamado por causa de seu antepassado Sinrom. Esses foram os clãs de Isacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon, o clã Seridita, assim chamado por causa de seu antepassado Sered, o clã Elonita, assim chamado por causa de seu antepassado Elon, o clã Jalelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaleel. Esses foram os clãs de Zebulon que totalizaram 60.500 homens registrados. Os clãs de José, descendentes de seus dois filhos Manassés e Efraim, estes foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa de seu antepassado Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa de seu antepassado Gileade, filho de Maquir. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Gileaditas. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Elequita, assim chamado por causa de seu antepassado Eleque. O clã Asrielita, assim chamado por causa de seu antepassado Asriel. O clã Siquemita, assim chamado por causa de seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Semida. O clã Eferita, assim chamado por causa de seu antepassado Efer. Zelofeade, um dos descendentes de Efer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Mala, Noa, Ocla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés que totalizaram 52.700 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Sutela. O clã Bequerita, assim chamado por causa de seu antepassado Beguer. O clã Taanita, assim chamado por causa de seu antepassado Taá. Esta foi a subdivisão de descendentes dos Sutelaitas. O clã Eranita, assim chamado por causa de seu antepassado Herã. Esses foram os clãs de Efraim que totalizaram 32.500 homens registrados. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Bela. O clã Asbelita, assim chamado por causa de seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa de seu antepassado Airá. O clã Sufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Sufa. O clã Ufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Ufa. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa de seu antepassado Arde. O clã Naamanita, assim chamado por causa de seu antepassado Naamã. Esses foram os clãs de Benjamim que totalizaram 45.600 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa de seu antepassado Suam. Estes foram os clãs
suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Azer, o clã Inaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Imna, o clã Isvita, assim chamado por causa de seu antepassado Isvi, o clã Beriarita, assim chamado por causa de seu antepassado Bereias. Essas foram as subdivisões de descendentes dos Beriaritas. O clã Herberita, assim chamado por causa de seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa de seu antepassado Malquiel. Azer teve uma filha chamada Zera. Esses foram os clãs de Azer, que totalizaram 53.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naphtali, o clã Zazelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazel. O clã Gunita, assim chamado por causa de seu antepassado Guni. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Silemita, assim chamado por causa de seu antepassado Selim. Esses foram os clãs de Naphtali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730. Lucas 2, 36 a 52. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casamento e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus, falando a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Ali o menino foi crescendo saudável e forte, era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminando a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isto conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas estas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria e em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Salmos 60, 1 a 12. Tu nos rejeitaste, ó Deus, e quebraste nossas defesas. Sobre nós derramaste tua ira. Agora restaura-nos. Sacudiste nossa terra e nela abriste fendas. Repara
as frechas, pois a terra estremece. Foste muito severo conosco, teu povo, e nos fezes beber vinho que nos deixou atordoados. Contudo, levantaste uma bandeira para os que te temem, um ponto de abrigo em meio ao ataque. Agora, livra teu povo amado, responde-nos e salva-nos por teu poder. Deus em seu santuário prometeu, com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha e também Manassés. Efraim é meu capacete e Judá meu cedro. Moabe é minha bacia de lavar. Sobre Edom limparei os pés e darei um grito de triunfo sobre a Filistia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitaste, ó Deus? Não marcharás mais com nossos exércitos? Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus realizaremos grandes feitos, pois ele pisará os nossos inimigos. Provérbios 11:15. Quem aceita ser fiador terá problemas. Quem evita esse compromisso está seguro.